Se vocês gostaram do vídeo sobre vampirismo, fica até o final desse vídeo que hoje nós vamos falar sobre licantropia. Olá pessoal, meu nome é Carlos Eduardo e este é o canal Mente Infinita. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante no campo da espiritualidade, que é a licantropia e a zoantropia. Tá? Esses dois termos são bem parecidos, mas eu vou explicar direitinho o que significa cada um. Tá? Para começar a falar sobre licantropia, primeiro a gente separar o campo do folclore para o campo espiritual. Tá? Então a gente vai deixar de lado a parte folclórica da coisa. Tá? E o curioso é que a licantropia ela também é uma síndrome psiquiátrica, tá? Que ela existe, ela é real, onde as pessoas que têm esse distúrbio, elas acreditam fielmente que elas podem se transformar em lobos ou lobisomens e coisas do tipo. Então é uma síndrome, é quase que um transtorno, né, que existe, é real e tem um tratamento psiquiátrico para poder a pessoa tirar isso da cabeça. Tá? E para falar de licantropia, eu vou ter que voltar lá no tempo, falar um pouco da Grécia Antiga, né, dos contos da Grécia. E um desses contos ele conta a história de um rei que se chamava Licaão, ou Licaonte, tá? Os dois nomes estão corretos. Tá? Licaão ele era o rei da Arcádia. E esse rei ele era famoso por ter alguns hábitos bem absurdos, assim, né? O primeiro hábito era de não permitir que nenhum visitante forasteiro que não fosse ali da sua terra se chegasse próximo ali da onde ele reinava. Então, qualquer pessoa que viesse de fora, ele simplesmente enxotava ou chegava até a matar para não entrar, né? E isso naquela época ia contra, né, as regras da visita, né, de bons costumes, vamos dizer assim. E Zeus se enfureceu com isso, ficou muito puto da vida e resolveu dar um castigo para Licaão. Então Zeus se metamorfoseou, se disfarçou de um mensageiro de um outro reino, chegou lá no palácio do Licaão e Licaão ofereceu um banquete, tá? E aí, como eles não tinham nada para servir, e obviamente Licaão já desconfiava que aquilo ali era Zeus que estava testando ele mandou servir escravos. Ele matou alguns escravos que ele tinha, alguns servos que ele tinha, e os cozinheiros usavam as partes desses servos para servir o banquete. É óbvio que Zeus ficou muito enfurecido e aí ele determinou que Licaão se transformasse em lobo. Não somente Licaão, mas os seus 50 filhos. Pois é, filho para dedéu, né? Então os Licaão e seus 50 filhos acabaram se transformando em lobos. E daí que vem o termo licantropia, que significa transformar-se em lobo. Ok? A gente vai voltar já a falar sobre licantropia. Antes vamos também entender o que acontece com a zoantropia. Esse termo zoantropia vem do latim, onde zoo quer dizer animal e antropos significa homem. Então, homem-animal. A zoantropia ele é um campo muito estudado dentro do espiritismo. Tá? Existem estudos totalmente voltados para esse tema, onde acontece um distúrbio de ordem perispírica, né, do perispírito, né? Então, os espíritos desencarnados têm essa habilidade, essa mutação do seu perispírito. Por que isso acontece? Por que uma pessoa que já desencarnou, porventura, iria transformar-se em um animal? Por que ela ia querer fazer isso? Na verdade, a zoantropia ela não é uma coisa muito de escolha do espírito. Nada mais é do que a interiorização de algum sentimento que está lá com ela e ela acaba passando isso para fora. Lembra no vídeo passado que eu falei que o perispírito ele se molda através da mente do espírito? Né? Normalmente o espírito, quando ele se apresenta para a gente, ele vem com a aparência da última vida que ele teve aqui na Terra.
né? Mas em alguns casos ele pode moldar à vontade. Então, se as pessoas estão com raiva, estão com sentimento de culpa, inveja ou qualquer outro tipo de sentimento vil, ela vai interiorizar isso e a sua mente vai fazer com que o seu corpo fluídico se transforme naquilo que ela está imaginando. Eu já falei em alguns vídeos anteriores que os espíritos, quando eles resolvem se materializar, eles escolhem normalmente a figura da última encarnação que eles tiveram. Por quê? Porque isso é um comando da mente, a mente que vai ordenar qual é a forma que ele vai adotar. Então, se a pessoa está com sentimento de raiva, de inveja, mesmo depois da morte, ele pode muito bem acabar se transformando em um animal. Tá? Aí nós temos algumas obras que relatam bastante isso, que é bem legal. Nós temos o livro do Chico Xavier que se chama Libertação. Esse livro é bem interessante. Nesse livro tem um episódio muito bacana, onde acontece os espíritos lá na zona umbralina, eles estão se organizando como se fosse um julgamento. Então tem alguns espíritos que estão mais fortemente ligados ao mal, às coisas ruins, que são os juízes. Então eles têm uma força magnética e hipnótica muito grande, muito avassaladora para aqueles coitados que estão ali sofrendo. Então eles acabam sofrendo a influência desses espíritos que estão mais elevados, assim, entre aspas, no mal. Então acontece deles avistarem lá uma senhora. Essa senhora, ela teria assassinado seus 4 filhos e teria também arquitetado a morte do seu marido. E quando chegou a vez dela, que ela se colocou a ser julgada, o espírito, depois de proferir, né, o que ela fez ali para todo mundo que estava ali, ele disse que ela era uma loba. Isso ele foi repetindo essa palavra loba, 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 até que ela, na frente, né, do André Luiz e do dirigente que estava acompanhando ele, até ela começar a realmente se transformar em um lobo. E daí que vem, então, a licantropia. Então, qual que é a diferença de zoantropia para licantropia? Basicamente não tem diferença. A única coisa é que a licantropia, o espírito, ele realmente adota a aparência de um lobo. Que licantropia vem de lobo. Tá? E zoantropia pode ser qualquer animal, pode ser um rato, pode ser um sapo, pode ser um cachorro, pode ser um dragão, uma serpente, qualquer coisa que você possa imaginar, o perispírito pode assumir essa forma. Então é uma coisa muito curiosa que acontece com os nossos irmãos que estão desencarnados. Tá? E também tem relatos deste mesmo livro em que eles veem um homem que ele é um sapo. Ele há muito tempo se arrastou pela vida, né? Em muitas coisas, em muitos sentidos. E ele se sente como um sapo e ele realmente adotou a forma de um sapo. Isso, para quem estava vendo, para quem estava descrevendo a cena, era muito impactante ver como que homens que andaram pela Terra, naquela situação no umbral, ela virou um animal. Ela está uma forma realmente bestial, né? Nós temos também a descrição de anomalias no perispírito no livro Domínios da Mediunidade, tá? Também tem bastante. E também tem um livro que eu gosto muito, que é O Abismo, tá? É do R.A. Ranieri. Tá? A descrição dos livros tá aí, vou deixar para vocês procurarem, quem quiser, quem tiver interesse. Nesse livro, O Abismo, esse espírito que seria do Ranieri, que seria desse médium, ele desce com o seu mentor até as regiões umbralinas, simplesmente com o intuito de observar para depois publicar o livro para as pessoas comuns terem conhecimento do que acontece naquelas regiões. E lá ele chega numa parte que é como se fosse um lago com uma cachoeira. Só que esse lago com a cachoeira não é um lago cristalino, não é um lago de águas cristalinas que você, né, costuma ter por aí, né, aqui na nossa esfera da existência. Mas era assim de lama. Tá? O que corria daquela cachoeira era lama, o que tinha ali naquele lago era lama.
E quando o Ranieri olhou mais de perto para esse lago, não era lama, eram pessoas que elas perderam a constituição do perispírito e elas estavam tão enraizadas no mal, tão enraizadas nas coisas ruins, nas coisas que elas fizeram, culpa, sentimentos, enfim, que elas perderam totalmente a forma, qualquer que seja. Não era mais homem, não era mais animal, não era mais nada, era simplesmente uma gosma, era simplesmente um plasma que estava acumulando com outros por ali. Né? Então foi uma visão meio chocante, né, para ele e para quem está lendo também, realmente choca um pouco. Tá? E aí nós temos essa questão aí da zoantropia, que é muito interessante. Tá? Então o perispírito ele pode realmente tomar formas diferentes. Acontece também, muitas vezes, do espírito se materializar aqui no nosso plano físico. E aí acontece de alguma pessoa, por exemplo, viu um espírito lá que está materializado e está na forma de um lobo e achar que é lobisomem. Talvez seja daí que tenha vindo, né, o nosso folclore, né, que ele fala bastante sobre isso daqui, é bem rico em histórias sobre lobisomens. Né? A gente tem esse termo lobisomem. Mas quem garante que não é espíritos que estavam desencarnados com a forma inferiorizada? Né? Nós temos relatos também de muitos santos católicos que enfrentaram criaturas totalmente animalescas. Então, e travaram batalhas. Né? Então também pode acontecer de eles terem contato com esses irmãos que estão sofrendo, que são sofredores, e estão nessas formas de animais. Né? Então isso acontece bastante. Então, como vampiros existem, lobisomens a gente pode dizer que também existem. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Para mais vídeos, por favor, curta, se inscreva no nosso canal, deixe um comentário se você gostou, se você não gostou. Deixa também alguma sugestão que você queira que eu traga para este canal. A gente vai ter o maior prazer de trazer e conversar com vocês. Tá bom? Deixo aqui o meu sincero e fraterno abraço a todos vocês. Até mais.